Digamos que tenha acontecido um apocalipse zumbi no planeta. Apocalipse zumbi. Você está morando aí no seu prédio, tá? Enquanto eu dou essa aulinha aqui rapidinho, digamos que deu essa crise no Brasil, tá? E você está morando, sobrou para você a resistência no seu prédio. Você lutou, o tempo passou, tal, aí vocês fugiram do seu prédio, pegou sua família, foi lá pro interior e você funda uma vila. Vocês sozinhos produzindo a comida de vocês, tal. A vila de... Aí vocês nomeiam lá. Piciroca do Oeste. Pronto, surge a vila Oeste. Onde vocês foram morar, na vila Piciroca do Oeste. Então lá, vocês chegam e constroem uma casinha. Beleza. Aí seus filhos vão lá e constroem uma casinha ali. Aí veio o seu tio, tá junto contigo. A família fugiu. A família fugiu porque o mundo acabou. Caiu o meteoro, o PT teve mais um mandato, o mundo acabou. Beleza. Então, quando você forma essa sua vila, isso aconteceu em toda a história humana, tá, gente? Toda a história humana aconteceu assim. Seja você esquimó, seja você aborígene, seja o que for, tá? Você estava no Irã, você estava aqui no Brasil, a sua tribo, seja o que for, aquela pequena vila, ela começa a se organizar e fica muito claro que ela passa a ter alguns valores. Não é assim que as famílias são? Quando você tem o churrasco do final de semana, o almoço de domingo da sua família, existem regras, valores, princípios, costumes na sua família que não está escrito em lugar nenhum. Isso é super normal. Então você tem valores, a sua família ali tem, ou a sua vila de sobreviventes, você tem princípios, você tem costumes, tá? Vai comentando no chat que eu vou olhando o chat daqui e eu vou acrescentando. Então, isso é natural. Isso segue uma linha aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá? Você tem valores, princípios e costumes. Essa é a sua vila de sobrevivente. O tempo vai passando. Aí essa vila aqui, ó, seu filho vai e casou com uma outra menina da outra região. Aí surge mais uma casinha aqui de mais uma família. Todo mundo que chega nesse lugar tem que se adequar aos valores, princípios e costumes. Se essa vila surge no Brasil, os valores dessa vila aqui são associados à cultura brasileira. Se essa vila surge, cara, lá no Irã, se ela surge lá em algum país daquele islâmico, ela tem os valores, princípios e costumes daquele país. Se é índio-americano, tem valores, princípios. Se é esquimó, aborígene, tem seus valores, princípios e costumes. Só que é o seguinte, os princípios, os valores e os costumes, eles existem, tá? Por uma coisa muito básica, que se chama bem comum. Todas as regras que tem na ceia de Natal da casa de vocês, da sua família, todas essas regras, elas existem para que aquele evento ele aconteça dentro de uma convivência normal, que seja um ambiente bom, gostoso, bacana de você frequentar. Tudo isso, valores, princípios e costumes, eles trabalham para a construção de um bem comum. E o bem comum, quando ele acontece, você produz naquela sociedade uma coisa chamada ordem, tá? Você produz estabilidade, você produz proteção, você produz direitos, mesmo sem estar escrito. Essa convivência nessa vila, nessa tribo do esquimó, do aborígene, do índio, ou você que fugiu do apocalipse zumbi, isso tudo vai acontecer naturalmente. Isso aqui é muito natural do ser humano. Aconteceu em todos os grupos humanos. Você produz direitos, e esses direitos estão associados a uma coisa chamada justiça. Em qualquer sociedade tem, tá? E tudo isso, valores, princípios, costumes, bem comum, e ordem, estabilidade, proteção, direito e justiça, todos eles sempre possuem um fundo moral. Tá? Tudo isso aqui, até esse momento, a gente pode falar, que até esse momento, tudo isso aqui é informal. Pode existir na vila pós-apocalíptica que você viveu, que você fugiu, numa clube de tiro que você vai participar, na piscina onde você vai, tudo tem valores, princípios, costumes, tudo tem. As pequenas sociedades humanas vão sempre trabalhando nesse sentido. Isso aqui é tudo natural, muito natural. Vai acontecer sempre isso aqui, qualquer sociedade humana. Isso aqui está no nosso DNA, isso aqui é da nossa espécie. Tá? Isso aqui foi falado por Aristóteles, São Tomás de Aquino falou sobre isso, Jean-Jacques Rousseau falou sobre isso, John Stuart Mill falou sobre isso, todo mundo falou sobre isso. Só que isso aqui tende a crescer, a sociedade tende a crescer. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Chega uma hora que isso aqui precisa de uma formalização. Isso precisa ser escrito. Já não é mais um núcleo familiar. A coisa começa a crescer demais. Começa a ter bastante outras pessoas vão chegando, aquilo vai dar certo, parentes. Você começa a crescer, começa a ficar muito grande. Você precisa formalizar tudo isso aqui. Porque isso aqui são valores, princípios e costumes que não estão escritos. A ordem não está escrita, isso aqui gera a ordem, estabilidade, proteção, direito. Mas não está escrito, você precisa ter uma hora que tem que escrever. Tem que escrever. Não basta mais a tradição oral, você tem que escrever. Na hora que você formaliza isso, tá? Você precisa trazer daqui o síndico. Você tem que trazer daqui a pessoa que vai garantir que ele está obedecendo isso tudo. Então, essa comunidade daqui, saca que do meio de todo mundo aqui, saca um caboclo que sai daqui e vem para cá
e chama esse cara de o legislador, que é o cara que vai trabalhar para escrever sobre isso aqui e melhorar isso aqui. Beleza? Esse cara, o legislador, trabalha junto com o aplicador disso aqui. Se você escreveu, tá? Chega uma hora que você precisa do cacique, você vai precisar do síndico, você vai precisar do aplicador dessa lei, que aqui a gente chama no mundo atual de juiz. Perceba que o juiz, ele não pode pensar com a cabeça dele. Ele precisa estar conectado com os valores, princípios e costumes que criaram o bem comum. O bem comum cria a ordem, a estabilidade, a proteção, os direitos, a justiça. E isso vai criar, através do legislador, o texto escrito que representa isso tudo aqui. Quando chega o juiz, é necessário que o juiz esteja conectado com valores, princípios e costumes desse povo aqui. Na história humana, sempre na história humana, quando os juízes se desconectavam disso aqui, ele era punido por esse povo. Porque ele recebeu estabilidade, ele recebeu a confiança, ele recebeu o poder de pegar aquilo que foi escrito pelo legislador, e o legislador que pegou isso baseado em toda essa tradição, ele te pegava isso para aplicar essa lei contra os indivíduos que estivessem violando qualquer um desses princípios. Então o juiz atua contra os moradores aqui da vila, mas baseado e autorizado pela vila, baseado nos valores, nos princípios, nos costumes que geram o bem comum, que gera ordem, estabilidade, proteção, direito e justiça. Então, é impossível um juiz estar desassociado dos valores, princípios e costumes desse povo. Porque esse povo construiu esta merda, e o legislador escreveu, e o juiz é o cara que chega para aplicar. Isso aqui vira um ciclo. O que nós estamos vivendo é o seguinte: esta merda desse juiz aqui, o que ele fez? Ele começa a ceder à sua vaidade, ele começa a ceder aos seus valores, ele começa a ceder aos seus grupos de interesse ali, ele começa a ceder junto com o legislador. Não tem como isso acontecer, essa ruptura que nós temos com o povo, não tem como acontecer sem a participação do legislador, porque o legislador também é portador de demandas, eles dois são influenciados por grupos de interesses. Então, quando isso aqui tudo acontece, você começa a ver um completo afastamento aqui do... pode fazer assim, para representar bem. Você começa a ver o quê? Esse cara e o legislador, eles se afastaram do povo. Se afastaram do povo. Absolutamente se afastaram dos valores, princípios e costumes do Brasil. Aí o legislador, atuando pela vaidade, valores, grupos, o desejo dele de ir pro inferno, essas merda, as demandas, os interesses, ele começa a produzir lei desconectada da tradição. E quando o povo da vila começa a trabalhar no sentido de corrigir isso aqui, o legislador e o juiz começa a pegar as estruturas de Estado para atacar o povo, para atacar esse pessoal que está lutando para que você retome o sistema brasileiro, você conecte de novo o Estado no povo. O problema que a gente tem hoje é que o Estado brasileiro está desconectado do povo. É só isso. Por que ele está desconectado do povo? Porque esse legislador mudou a maneira como você escolhe o seu representante. Inventaram a apuração proporcional, inventaram um monte de restrição, inventaram urna eletrônica, um monte de merda, que desconectou o brasileiro do povo. E eles trabalham para si. Então, para você conectar de novo o Estado no povo, você precisa mudar a maneira como você escolhe este cara, que é o início do problema. Este cara é o responsável por anular esse bosta aqui. Então, se eu não mudar a maneira de escolher esse cara, que é a fonte e origem de todos os nossos problemas, é o legislador. Isso aqui, o juiz, a STF, é consequência. Ele não é o problema primário. O problema primário foi que este malandro aqui se desconectou do povo brasileiro. E é só resolvendo essa questão que a gente vai apurar e construir esse Brasil que a gente precisa. Então, veja, quando eu falo voto distrital puro, recall de mandato, e quando eu falo que a gente precisa de uma nova carta constitucional, o que eu estou dizendo é o seguinte: todo o trabalho que esse cara fez ao longo das décadas foi no sentido de criar essa ruptura para que ele pudesse se lambuzar do poder, estão todos milionários e tal. Então não adianta trazer este cara para resolver isso. Foi ele que causou o problema. A solução disso aqui é voto distrital puro, recall de mandato e apuração pública dos votos, né? Contagem pública. Só que isso está tudo escrito, tem que estar tudo escrito numa Constituição. A nossa não tem e nem vai ter. Então, você regride e o princípio de tudo é novas regras, novos homens públicos, uma nova situação. Tá bom, família? Deixa eu voltar, uma explicação rapidinha. Tá? Eu acho que fica muito claro, fica muito didático, muito limpo para você entender quando você percebe a tradição. Nós perdemos contato com a tradição.
nós perdemos contato com aquilo que construiu o Brasil que a gente vive. Nós perdemos esse contato. E quando você desenha e mostra ali o que nós perdemos, fica muito claro que realmente o problema é o juiz. Opa, mas tem uma criatura que é antes do juiz, que é o legislador.